Virgem do advento, esperança nossa, de Jesus aurora, do céu porta aberta. Segundo domingo do Advento. A primeira leitura explora dois conceitos. O primeiro deles, a origem do Messias. Isaías cita o tronco de Jessé, de cujas raízes nascerá uma haste e em seguida um rebento de uma flor. Recordemos que Jessé foi da tribo de Judá. Ele é o neto de Rute e filho de Obed, nascido em Belém e o pai do rei Davi. Quando Samuel procurou Jessé para ungir um de seus filhos como rei de Israel, este ficava quase sem esperança depois de haver mostrado os seus 7 bons filhos. Restava apenas o menor de todos, o pastor que se encontrava entre os animais. Considerando o significado bíblico do número 7, plenitude, perfeição, totalidade, Davi é apresentado como alguém que está fora do script, no mínimo inesperado. Como no caso das mulheres estéreis que engravidam, a unção de Davi evidencia a intervenção divina. Logo, o tronco que volta a brotar nos indica um Messias orgânico, que revitaliza a descendência de Davi. Mais ainda, Isaías associa essa revitalização com o Espírito do Senhor. Assim, estamos diante de uma grande prefiguração de Jesus, que nasce da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Além disso, podemos ler neste texto uma caracterização do Messias, cuja paixão dominante é o temor do Senhor. Encontramos ainda uma metáfora da vestimenta. Cingirá a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade, assim como os instrumentos de trabalho do Messias, por assim dizer, que também fazem referência ao Espírito Santo. Fustigará a terra com a força de sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos seus lábios. Vamos ao segundo conceito. O Messias reordenará a realidade. Essa noção já havia sido explorada na semana passada, enfocada principalmente no reerguimento glorioso de Jerusalém. Este tema ainda tem peso na leitura deste domingo. A raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos, hão de buscá-la as nações e gloriosa será a sua morada. No entanto, o que mais sobressai é a influência da chegada do Messias sobre o conjunto da criação, que retomará a harmonia do paraíso. O lobo e o cordeiro, o leopardo e o cabrito, o bezerro e o leão, a vaca e o urso conviverão e até mesmo uma criança poderá tangê-los. Percebem a relação que existe entre Adão e o conjunto dos animais no paraíso? Cessará a inimizade entre a descendência humana e a serpente, esta que havia sido colocada pelo próprio Deus depois de que a serpente havia seduzido Eva a comer o fruto proibido. Não haverá danos nem mortes. Mais ainda, a terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. O Salmo 71 acompanha essa descrição. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. E mais adiante, e que dure como o sol sua memória. Complementando essa perspectiva, São Paulo escreve aos Romanos pedindo harmonia e concórdia, porque na comunidade cristã nascente, os judeus conversos demonstravam resistência aos que provinham do paganismo. Algo natural de se imaginar, considerando a certeza da predileção divina, Israel como o povo escolhido, e o esforço por manter a fidelidade à aliança, que requereu tantos sacrifícios, especialmente em matéria de moral e costumes. Escutemos o apelo do apóstolo, recordando o que ensina Cristo Jesus. Assim,
tendo como que um só coração e uma só voz, glorificareis o Deus e Pai do Senhor nosso Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Tão valioso quanto o pedido em si é a sua fundamentação. Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia. Assim, garante-se o acesso à esperança do cristianismo por duas vias, tanto para aqueles que foram instruídos pelas Escrituras, quanto para aqueles que chegam depois de experimentarem o perdão, o consolo, o alívio em suas vidas. Acho muito valiosa essa leitura. Se por um lado está a promessa de que o Messias vem trazer ordem à nossa sociedade, cabe a nós corresponder com nosso esforço por nos acolhermos mutuamente. Vamos para o 3º capítulo de Mateus. Apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Recolhendo tudo o que refletimos até o momento, podemos perceber o quão sintonizado estava João com a vinda do Messias. Em seu vestir, em sua alimentação, em seu falar, em seu lugar de fala, o deserto, em seu proceder. Pregava a conversão, mas se sabia indigno de carregar as sandálias daquele que vem. Sem apegar-se ao seu status de filho de Abraão, faz-se pequeno ao reconhecer a vinda de alguém mais forte. Dedicou-se a escutar pecados e preparar as pessoas para a vinda daquele que batizará com o Espírito Santo. Não por menos atrai multidões para si. Preparai o caminho. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Pessoalmente, acredito que os textos da liturgia deste domingo podem nos ajudar a compreender a conversão ecológica proposta pelo Papa João Paulo II, que por sua vez fundamenta a ecologia integral do Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si. Mas sem perder o foco do poderoso evangelho deste domingo, replico aqui as palavras do santo precursor: produzi frutos que provem a vossa conversão, o mandamento que está no coração do evangelho. Não sejamos raça de cobras venenosas. Afinal, quem nos ensinou a fugir de nossa responsabilidade? Virgem do Advento.